teus benefícios, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Lhe pedir a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usar, mais uma vez, de misericórdia para com a tua igreja e para com a minha vida, Senhor. Pois hoje estarei ministrando a tua inerrante e potente palavra. Te peço, Deus, fala conosco, que tudo venha a ser feito e falado segundo a tua vontade e a direção do teu Santo Espírito. Todavia, Senhor, eu lhe peço, confirma a tua palavra com os sinais que a seguem. Que os teus sinais, as maravilhas e os prodígios aconteçam segundo a veracidade da tua palavra anunciada nesta noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, aleluia. Irmãos, pensa no homem que está nervoso. Passei o dia inteiro escrevendo esse ensino. E eu acho que aqui você tem que tirar um pouco esse agudo, né? Desse aqui. Aleluia, isso. E eu fiquei preocupado, muito preocupado. Mas isso já me é de costume. E falar acerca ainda de uma parábola muito conhecida, muito narrada, anunciada e apregoada por muitos homens. Mas o Senhor Deus, ainda lá na cidade de Juína, ele começou a falar algo a respeito desta parábola ao meu coração. E na madrugada desta noite, eu orando a Deus, eu até disse que nós iríamos talvez falar sobre 7 períodos do silêncio de quem ama. Mas, todavia, o Senhor colocara esta palavra em meu coração. E eu quero trazer um tema para este ensino nesta noite. Vamos subordinar este ensino ao tema: hoje, roupa, anel e sandália tem mais importância do que comunhão com o Pai. Hoje, roupa, anel e sandália tem mais importância do que comunhão com o Pai. Queridos, para falar acerca desta parábola em si, é necessário nós entendermos em que condições o Senhor Jesus ele anunciou esta parábola para os seus ouvintes. Certo é que havia um grupo de fariseus, de doutores, de mestres, que sempre estavam atentos a tudo aquilo que o Senhor Jesus proferia e ensinava mediante a doutrina a qual ele estava ensinando o seu povo. E Jesus, no capítulo 15, segundo a narrativa do evangelista Lucas, ele traz-nos, segundo algumas pessoas, dizem que é o capítulo de Lucas do achados e perdidos. Algumas pessoas dizem assim, capítulo dos achados e perdidos do Senhor Jesus. Todavia, a primeira parábola que o Senhor Jesus ele traz-nos a realidade. Ele fala-nos acerca de 100 ovelhas que um pastor tinha. Todavia, este pastor, ele perde uma das suas ovelhas. Uma das suas ovelhas se distrai e se afasta do rebanho. E a Bíblia nos diz que este pastor, ele coloca 99 em um aprisco e vai em busca
da centésima ovelha. E quando ele a localiza, ele a acha, a Bíblia nos diz que ele coloca ela sobre os seus ombros e volta jubiloso, dizendo: achei a minha ovelha perdida. E o texto diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Parábola esta usada por muitos homens para evangelizar almas e também para demonstrar o valor que Deus ele dá a todas as suas ovelhas. A segunda parábola mencionada pelo Cristo ressurreto, ele diz que havia uma mulher que tinha 12 dracmas e ela veio ao ápice de perder uma dessas dracmas. Interessante é nós sabermos que, segundo o costume judaico daquela época, as mulheres que eram desposadas, tomadas em compromisso para o casamento, algumas recebiam um colar, e esse colar ele continha 10 moedas, ou de prata, ou de ouro. E aquela mulher havia perdido uma dessas moedas, que tinha por nome dracma. E ela muito se preocupou, e a Bíblia diz que ela acendeu a candeia, porque sua casa estava escura, e quando ela acende a candeia, ela observa que a sua casa também estava suja. E ela então limpa a sua casa, varre, e ao fazer a limpeza devida, ela encontra a dracma que havia perdido. E aí ela avisa suas vizinhas. Interessante também nós observarmos que enquanto a dracma estava perdida, ela não anunciou para ninguém, mas depois que ela encontra, ela avisa suas vizinhas, e jubilosa também se alegra com as suas vizinhas, porque havia encontrado a dracma que estava perdida. E a Bíblia torna a nos dizer que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Na terceira parábola neste capítulo, proposta pelo Senhor Jesus, ele traz-nos a visão de uma família, a qual ele coloca em foco o pai e os seus 2 filhos, o qual este pai tinha, sendo um mais moço e o outro mais velho. E a Bíblia nos diz que o filho mais moço, ele chega diante da presença do seu pai e diz: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. A narrativa bíblica traz-nos a realidade que o pai então divide a fazenda entre eles. Na minha tradução da minha Bíblia diz: e repartiu entre eles. Mas o termo do original grego traz-nos a visão de repartir. Mas aquilo que o Senhor Jesus ele proferiu na sua terceira parábola era algo que não soou bem aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo esta parábola, principalmente de mestres, anciões, fariseus, quem sabe herodianos, saduceus que ali estavam. Ela não soou muito bem aos olhos daqueles homens, porque até então a forma que Jesus começa a narrativa desta parábola, ela traz que um pouco desfocada da realidade do povo judaico daquela época, porque havia um costume que o povo vivia e vivenciava. E aquela parábola não era algo normal. Aquela parábola, ela ofendia de uma forma agressiva os ouvidos
daqueles que estavam ouvindo. Certo é que Jesus, ele tem as suas formas e os seus métodos de chamar-nos a atenção. E Jesus, então, na forma que ele proferiu esta parábola, ele dizendo que o filho mais moço, ele chega diante do seu pai e pede, diz para o pai: pai, dá-me a parte da fazenda a qual me pertence. Quando os ouvintes ouviram isso, quem sabe eles já se iraram, se revoltaram por aquela narrativa, porque não era costume e também não fazia parte da tradição do povo judeu daquela época, até porque era costume, através dos patriarcas, desde Abraão até aqueles dias, que o filho primogênito ele tivesse direito da maior parte da herança, da maior e melhor parte da herança. E o interessante era que o filho mais velho, o primogênito, ele ficava todo o tempo próximo do seu pai, ou seja, ele não apartava da casa do seu pai até o momento da sua velhice, a qual seu pai o chamaria ou o convocaria para o abençoar, e depois decretada a bênção, vindo o fato do falecimento do pai, o seu filho mais velho sendo seu sucessor, mediante a autoridade sobre a família, aquele filho mais velho, ele se preocuparia também com o enterro do pai, com toda a organização daquilo, e tomaria posse da herança proposta, ou daquilo que ele tinha por direito. E quando aquele filho mais novo, ele traz esta afronta até então para os ouvidos daqueles que ouviram a parábola, dizendo que o filho mais moço chega diante do pai e fala: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aqueles homens já no seu eu, no seu íntimo, já iraram, porque era uma afronta contra a presença e autoridade do pai, porque o filho mais moço era como se ele próprio estava dizendo: pai, porque o senhor não morre logo para me ter direito daquilo que é me direito? E aquilo, a forma com qual o filho dissera aquilo mediante a narrativa de Jesus, fez com que aquela parábola ela não ecoasse muito bem aos ouvidos dos ouvintes dela. Todavia, porque aqueles homens eram homens que viviam as tradições e também o costume dos patriarcas. Alguém leia para mim Gênesis capítulo 27, versículo 2 a 4. Também leia para mim Gênesis capítulo 25, do 30 ao 32. Também leia para mim 1 Crônicas capítulo 5, do 1 ao 2. E mediante esses textos, nós veremos que era por costume do povo judeu aguardar que o pai, na sua velhice, convocasse o filho primogênito, porque não era direito do filho mais moço. A herança era de pleno direito do filho primogênito. Era a lei da primogenitura. E aquele filho mais novo, segundo a narrativa do Senhor Jesus, ele havia confrontado seu pai, dizendo: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E naquela época, aqueles homens que ouviram, alguns, quem sabe, poderiam até dito: este jovem é digno de ser apedrejado, porque fez tamanha afronta para com seu pai, desejando até mesmo
a sua morte. Aleluia. Por causa do costume dos patriarcas. Leia, por gentileza. 27, 2 a 4. E ele disse: Eis que já agora estou velho. Eis que já agora estou velho. Eu não sei o dia da minha morte. E não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo E apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. E trazei-mo Para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Aleluia. Podemos observar Jacó chamando os seus filhos. Isaac chamando os seus filhos, chamando o seu filho Esaú, para que ele o abençoasse e Esaú tomasse posse da sua herança. E o próprio Isaac dizendo que tudo aquilo ele já queria fazer antes que ele morresse, porque ele estava percebido que os seus dias estavam por findar. Aleluia. Então nós podemos observar que era costume já dos patriarcas, desde Abraão, este costume, que o filho não poderia jamais chegar diante do pai e tomar aquilo, e ainda dizer: aquilo que me pertence, como este jovem da parábola, que o Senhor Jesus, ele narra dizendo que este jovem chega diante do seu pai e ainda diz: a parte da fazenda, ela me pertence. Mas nós observamos que toda a autoridade da herança está nas mãos do pai, até que ele abençoe o seu filho, e o filho só toma posse da herança após a morte do seu pai. Todavia, o pai o abençoa em vida. Nós podemos observar isso quando Abraão ele diz para o Senhor que não tinha filhos, e só tinha o seu servo da sua casa, Eleazar, e que se não tivesse filho, o seu servo herdaria toda a sua herança. A preocupação de Abraão: Senhor, além de eu ter que abençoá-lo, não fazendo parte da minha casa, toda a minha herança ficará sobre o seu poder. E Deus havia dito para Abraão que ele haveria de gerar um filho das suas entranhas, e este filho sim receberia a bênção dele, porque o filho dele seria herdeiro da bênção que Deus havia determinado na vida dele. Aleluia. E Abraão ele teve que entender essa verdade. Então é algo que já vem dos patriarcas para cá, essa coisa de eu passo a bênção, eu abençoo meu primogênito e ele toma posse da herança. Leia para mim, por gentileza. O que você vai ler? Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te. Comer deste guisado vermelho. Porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou ao ponto de morrer. E para que me servirá? Logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe.
e vendeu a sua primogenitura. Por quê? Eu pedi para ler este versículo. Podemos observar que Jesus, ele narra uma parábola onde tinha um pai e dois filhos, não muito diferente da situação de Isaac e os seus dois filhos gêmeos. Todavia, a Bíblia diz que o filho que nascera primeiro, Esaú, e logo após Jacó, nasce agarrado no calcanhar de Esaú. E a Bíblia diz que Esaú, ele não se incomodava, não dava valor para a sua primogenitura. Todavia, Jacó não era caçador, era homem de tendas. Mas Jacó, ele tinha uma visão nas coisas eternas. Jacó amava a primogenitura. Jacó desejava ser o primeiro, não porque ele queria ser maior que o seu irmão, mas era algo proposto através de Deus no coração dele. Aleluia! Podemos ver que na verdade Jacó não engana Esaú. Aqui nesse texto não tem engano nenhum. Jacó somente traz à tona o desejo que ele tinha de ser o primogênito do seu pai, de ser aquele que receberia a bênção da parte do pai. Aleluia! Já quero abrir um parêntese para você nessa noite. Há muitos homens e mulheres dentro da casa do Senhor que já não dão mais valor na bênção, naquilo que as mãos de um sacerdote, naquilo que as mãos do teu pai, que é o sacerdote da tua casa, profere para você. Mas ainda há homens e mulheres que Deus está levantando em nosso meio, que amam a bênção de Deus. Mas essa bênção não era terrena. Essa bênção era espiritual. Aleluia! A bênção que Deus prometeu para Abraão, ela era espiritual. Deus disse para Abraão que através dele milhares de famílias seriam abençoadas. Deus disse para Abraão que através dele surgiria aquele que faria algo diferenciado em nosso meio. Jacó tinha desejo dessa bênção. Jacó, se fosse nos dias de hoje, quando Jesus disse assim: ei, buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jacó ia ser daquele: essa bênção eu quero, essa bênção eu não abro mão. Se é uma coisa que eu quero primeiro, é o teu reino e a tua justiça. A primeira coisa que nós podemos observar é que havia este costume, era algo normal e corriqueiro na época a qual Jesus proferiu esta parábola. E aqueles homens se indignaram de tamanha forma que isso se tornou impossível ouvir. Quando Jesus disse que o filho mais novo pediu ao pai, que afronta contra o patriarca daquela casa, que afronta contra aquele que determina a bênção. E aqueles homens, quem sabe, nem deram ouvido ao término da parábola. Estou conjecturando. Todavia, eles ficavam atentos a tudo, tentando buscar algo que pudesse, quem sabe, incriminar o nosso Senhor. Mas a Bíblia traz-nos a realidade, que Jesus, em tudo que ele pregou e falou, ele falou com muita propriedade e veracidade. Então, quando aqueles homens ouviram tudo isso, e se tornaram e ficaram indignados acerca da narrativa do começo, da narrativa desta parábola, aonde traz-nos essa realidade. Alguém pode ler o último texto, 1 Crônicas 5, 1 e 2.
onde nós podemos entender. Pode ler, meu querido, eu termino. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanaram a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos. E dele provém o príncipe. Não, é só o versículo. Não, você vai querer ler tudo. Então era um costume corriqueiro. Neste caso aqui, Rubem perdeu a primogenitura por algo que ele fez contra o seu pai. Mas José, ele era primogênito de Raquel. Todavia, Rubem era primogênito de Leia. Foi o primeiro filho de Jacó. Mas todavia, a primogenitura é direito da mulher e não do homem. Por isso que a Bíblia Sagrada nos narra dizendo que a primogenitura de Rubem passou-se para José, porque José não era primogênito de Jacó, mas era primogênito de Raquel, e era direito de Raquel. E isso nós observamos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala-nos da semente da mulher, e ali fala-nos do primogênito da semente da mulher. Então, isso eu posso falar outro dia, quem sabe. Isso vem de encontro a tudo aquilo que nós estamos narrando agora, a qual o direito é dado ao filho mais velho e não ao mais moço, independente da situação. Observamos essa situação, que Rubem, ele cometeu um pecado contra o seu pai, o leito do seu pai, mas todavia um filho mais velho de uma das suas esposas assumiu a primogenitura. Deus é perfeito em sua obra. E então nós vemos que Jesus, narrando essa parábola, ela incomodou as pessoas, porque aquele filho mais moço, ele age de forma inadequada, de uma forma que as pessoas começaram a olhar diferente para a narrativa. Se aquele jovem estivesse ali mesmo, as pessoas, quem sabe, teriam apedrejado ele. Mas como era somente uma parábola, um fato que Jesus estava narrando para que as pessoas pensassem até chegar a uma devida conclusão, aqueles homens, quem sabe, continuaram observando. E Jesus diz que aquele jovem mais moço, passado alguns dias depois do seu pai ter dividido a fazenda entre eles, outra coisa que eu acho interessante nesse texto bíblico é que o pai, ele não reparte a fazenda de uma forma que o primogênito fica com a maior parte. Mas o original do grego aqui traz-nos o entendimento de dividir entre eles. Então traz-nos a verdade que algo foi dividido na mesma proporção, na mesma quantidade. O pai ali, no caso, ele não fez distinção do mais novo para o mais velho, não. Ele trata os dois da mesma forma, mediante a herança. Aquilo que o filho mais novo havia dito: da minha parte da fazenda que me pertence. É interessante, vamos chegar lá depois acerca disso. Mas aí Jesus continua a narrativa, e alguns dias depois aquele jovem parte para uma cidade, um país distante, e ali ele vive regaladamente, fazendo tudo aquilo que a sua carne desejava.
Mas a Bíblia diz que, vindo fome sobre a cidade, sobre a terra, ou sobre aquele país, aquele jovem já havia gastado tudo quanto ele tinha. E ele procura um dos senhores daquela região, e aquele senhor oferece para ele um emprego de pastorear porcos, de ser porqueiro. E ele vai cuidar de porcos. Não quero nem falar a respeito também disso que incomodou os homens, porque um judeu, ele não tinha contato com o porco. Um judeu, ele não passava perto onde tinha uma vara de porcos. Ele não tinha contato nenhum, principalmente com este animal imundo. Mas todavia, Jesus ainda traz isso para, parece, confrontar aqueles homens. E quando Jesus traz esta realidade, que aquele homem que era judeu estava agora dentro de um chiqueiro, cuidando de porcos, e ainda pior, o alimentando. Pior ainda, ele desejou comer das bolotas que eram dadas para os porcos. Você imagina hoje, você como judeu ouvindo uma mensagem como essa, como você se sentiria confrontado? Mas nós, na grande maioria das vezes, nós só observamos o jovem, o filho pródigo, como um coitadinho, alguém que, tadinho dele, saiu da casa do pai, mas arrependeu, voltou, está na casa de papai, né? E papai está dando tudo melhor para ele de novo. Mas a grande realidade não é essa, porque no versículo de número, abra comigo a sua Bíblia, no versículo de número 17, alguém leia para mim, por gentileza. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância a pão, e eu aqui pereço de fome. Pode ler outro. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. E perante a ti. Peraí, eu pequei contra o céu perante o Senhor. Continue. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Peraí, no versículo de número 17, a Bíblia traz-nos a realidade que este filho, na verdade, ali a Bíblia diz que ele caiu em si. Interessante é que esta palavra, caiu em si, ela significa reconhecer erro ou imprudência, depois de ter se iludido com algo, tomar consciência que fez ou que ia fazer algo, ou bom ou errado. Isso é cair em si. Interessante é nós sabermos que o cair em si aqui não é arrependimento. Não foi o ato do filho se arrepender, mas foi o ato do filho observar e cair em si. Ele voltou-se para o seu próprio eu. E quando ele volta para o seu próprio eu, falou: rapaz, que isso? Meu pai é fazendeiro, papai é grande na terra, e eu estou aqui perecendo, rapaz. Meu pai tem um monte de trabalhador na casa dele, tem um monte de funcionário, lá come do pão e do melhor. Que é isso? Vou voltar para casa de papai, lá eu vou comer do bom e do melhor. Ele olhou para a necessidade dele, aquilo que realmente ele precisava. Ele não estava preocupado com a comunhão com o pai, não.
Ele não está pensando, nossa, eu estou aqui sofrendo, deixei meu pai, eu amo tanto papai, e eu quero voltar para cá. Não! Ele estava voltado ao seu egocentrismo, ao seu próprio eu, aquilo que ele tinha necessidade. Não estava preocupado com ninguém, não. Ele estava preocupado era com a sua necessidade, com os seus próprios interesses. E quando ele se volta para o Senhor, ele fala, vou voltar para papai, vou falar, pai, pequei contra o céu e perante o Senhor. Eu peguei foi contra o céu. E o Senhor estava presente quando eu fiz a merda. Perdão a palavra, merda. E eu fiz isso aí. Cometi esse erro. Eu vou fazer desse jeito. E eu vou voltar para a casa de papai. Então nós temos que entender que o filho pródigo, o coitadinho das mensagens que nós pregamos por aí, não houve um verdadeiro arrependimento dele. E Jesus queria mostrar essa verdade. Que na verdade Jesus, o X aqui, a estrela da parábola não é o filho pródigo, mas é o pai. Ei, Calébia, Lipofébia, Nai. Quando a Bíblia diz que o filho então, ele volta para a casa do pai, de longe, o pai o avista. Quando o pai vê o filho, a Bíblia diz que o pai então sente uma íntima compaixão pelo filho e sai correndo, pula no pescoço do filho, dá um abraço gostoso e dá um beijo nele. Aí o filho fala aquilo que ele pensou lá atrás: pai, pequei contra o céu perante ti, não precisa fazer de mim, não precisa me tomar como filho, mas me tenha como um simples trabalhador, jornaleiro do Senhor. Ele está falando: pai, eu estou precisando de din-din no bolso. Eu estou precisando que o Senhor, não quero mais ficar nessa situação, estou precisando daquilo que me sustenta. Não, negócio aqui não é como eu com o Senhor, não. Meu negócio aqui é o Senhor pagar aquilo que eu preciso. Eu quero receber as bênçãos terrenas, aquilo que é visível, aquilo que é palpável. E infelizmente, amado, estamos vivendo dias do filho pródigo sobre a terra, onde os cristãos, enquanto Deus dá, eles pegam, usam e abusam, aí volta para o mundo. O que nós estamos vendo aí na vida de cantores aí. Eu me arrependi, Jesus, eu estava desviado. Aí um dia eu chorando lá, Jesus me deu uma música: és o meu alívio. Aí Jesus falou comigo, eu estou aqui hoje, dá aquele testemunho bonito, dá aquele testemunho lindo para a glória de Deus, né? Aí daqui a pouco, quando enche o bolso de novo, não, aqui não dá para mim. Isso aqui não dá para mim, não. Isso aqui não tem condição para mim, não. Aí volta para o mundo. Aí vai desfrutar de todos os prazeres da terra, né? Desfruta de tudo aquilo que não presta. Por quê? Porque ele sabe que quando voltar o pai vai receber. O pai vai receber. E o mais gostoso é saber que papai recebe. A Bíblia diz que o pai recebeu ele, abraçou, beijou. O filho falou: ei, pai, só que o pai conhece o filho que tem. Nada fica oculto aos olhos do pai. Quando o pai abraçou e beijou, o filho falou: o pai já falou: servos, aqui, põe nele a melhor roupa, põe anel no dedo e põe sandália no pé. E tem mais um, ele gosta disso. Sabe do que ele gosta? Eu sei do que ele gosta. Mata o bezerro cevado, o mais gordo, e faz um churrasco. Ele gosta de festa, vamos fazer a festa para ele. Porque o que ele quer eu dou. O que ele quer eu dou. É uma das verdades que nós temos que entender. Deus, ele dá aquilo que nós queremos,
Mas basta saber se aquilo que nós queremos vai nos manter a comunhão com Ele. Será que aquilo que o filho pediu para o pai, lá no início, não foi a referência que o pai usou para dar para ele? Veste, anel e sandália? E bezerro? Porque até então, quando eu observo isso, quando eu olho para a veste, quando eu olho para anel, e quando eu olho para a sandália, eu vejo algo temporário, algo passageiro. Eu não vejo nada de eterno. Diferente do irmão mais velho, muito diferente. Mas o filho mais novo, ele gostava era disso. E o pai queria ele na casa. Porque aqui na casa, se o filho permanecer, mesmo que se ele for um pouco avareiro, mas ele ainda está na casa. Se ele está na casa, ainda há probabilidade de ser transformado. Tem gente que só fica na casa do pai enquanto o pai está dando. Se o pai dá, fica. Quando o pai vê que já vai, eu quero, o pai vai dar. Você pode, irmãos, observa. Os carnais recebem mais do que os espirituais, as coisas terrenas. Pode observar, irmão. Parece um negócio. Os espirituais é luta em cima de luta, porque foram chamados para peleja. Foram chamados para pelejar. São homens e mulheres que morreram para o mundo e são vivos somente para Cristo. Aí ele peleja. Por isso que Paulo diz: eu sou pobre, mas enriqueço muito. Já tive fome, já passei por isso, já passei por aquilo, mas combati o bom combate. É como Jesus fala: ei, rapaz, os espirituais eu chamo para combater. Os espirituais não vivem debaixo da minha bênção, eles vivem debaixo da peleja. Aleluia. Ei, Leblon, Vinébia, Maricho. Os espirituais, você fala: irmão, vamos orar. Estou pronto, pastor. Vamos orar. O chão não tem problema, pastor. Nós estamos aqui para calejar o joelho. É para calejar. Ei, vai, Québia. Não tem tempo ruim, irmãos. Ele está disposto a tudo. Nada para ele. Enquanto o filho pródigo, se o pai não der roupa nova para ele, tem mais um pai que traz a melhor roupa. É a melhor. Mas tinha alguém no campo trabalhando. Tinha um primogênito trabalhando. Vamos lá, os irmãos entenderem. Interessante que quando o pai fala para o filho que ele tinha, para o servo trazer roupa, trazer tudo aquilo que o filho, na verdade, aquela vontade, aquilo que o pai deu, não foi porque o pai queria dar, não, irmãos, mas na verdade era o desejo do filho. Não é porque o pai queria dar aquilo para ele. E nós vamos entender isso hoje. O pai não queria dar aquilo para ele. Ah, mas ali representa as coisas espirituais. Vamos ver. Nem sempre aquilo que aparenta ser espiritual nos aproxima do Pai, nos faz sermos conhecidos do Pai, que é o mais interessante. Vamos lá. Já até perdi aqui no meu. Não consigo. Interessante, nós podemos observar isso. E nós temos que analisar esse aspecto. É que o filho mais novo, ele quando caiu em si, ele se lembra dos trabalhadores do pai e da abundância de pão, né? Na verdade era a necessidade que ele tinha. E não da comunhão que tinha com o pai.
Todavia, existia um rei, por nome Davi, que ele pecou com uma mulher por nome Batseba. Mas Davi, quando peca, e o profeta Natã confronta o pecado dele, Davi se arrepende. E o interessante para nós sabermos que ele arrependeu é que a palavra arrependimento significa nas escrituras, ela vem da palavra hebraica nashum, que significa entristecer-se, e também do termo grego shulub, que quer dizer voltar-se ou mudar de rumo ou direção. Tem que tomar uma direção totalmente contrária àquela que você viu. Mas quando eu observo o filho pródigo, aleluia, que na verdade a palavra pródigo significa aquele que é gastador, aquele que gasta além daquilo que ele pode gastar. Esse filho pródigo, ele só lembra das suas necessidades, dos trabalhadores, e que ele tinha falta de pão, e que na casa do pai tinha pão. E este pão que ele está dizendo ali não é pão espiritual não, irmãos, é pão físico, é aquilo que alimenta o ventre. Mas o pai, através do rei Davi, no Salmo de número 51, alguém leia para mim, versículo 11, 12, nós vamos a perceber do que é arrependimento. O arrependimento, ele tem que nos trazer o desejo de obter a comunhão de novo com o Pai. Leia para mim, por gentileza. Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu santo espírito. E não retires o meu óleo. Não retires de mim o óleo, a presença do teu Espírito, aquilo que faz comunhão entre eu e o Senhor. Você pode tirar tudo, tira a vida, tira o ouro, tira a prata, mas não tira de mim o teu Espírito. Agora o filho mais velho, irmão, o filho pródigo não. Eu estou precisando chegar na casa do papai, ganhar igual os trabalhadores e suprir minha necessidade. Continue. Torna a dar-me a alegria da tua Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me E sustenta-me com um espírito voluntário. com um espírito voluntário. Voluntário é que? Voluntário é fazer o que é certo, a não pecar mais, a obedecer a palavra, a viver conforme a palavra. Davi está falando: ei Deus, eu estou mudando a minha trajetória, eu não quero mais viver nessa trajetória, estou arrependido. Davi estava dizendo isso. Tem mais um? Leia. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Enquanto o filho mais novo, o filho pródigo, ele estava preocupado em ganhar dinheiro junto com os trabalhadores, e não estava desejoso em fazer com que os trabalhadores tivessem comunhão com o pai dele. Não estava preocupado com isso não. A preocupação dele é ganhar dinheiro, é suprir necessidade, é fazer aquilo que eu tenho que fazer mesmo. Estou nem aí se os trabalhadores têm comunhão com meu pai, não. Meu pai paga ele, sei lá se ele vive bem com o papai, se vive, se não vive. Isso para mim não importa. Para mim importa é papai me receber como um dos trabalhadores e eu viver do jeito que eu quero viver. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor desse jeito, vivendo do jeito que quer viver. Pois viva. Viva. Desfrute daquilo que o Pai dá, das coisas terrenas. Viva e desfrute. Porque na verdade o Pai não está de olho nisso. O Pai dá. Por
porque você quer. E Ele dá sem medida, Ele vai te dar abundantemente, Ele vai te dar. E aqui eu quero começar o ensino dessa noite. Depois dessa introdução, eu quero começar o ensino. E nós vamos falar sobre roupa, anel e sandália e comunhão. Interessante que depois disso, o pai grita para o servo: ei, tragam e vistam a ele com a melhor roupa. Mas espera aí, o filho estava vestido, ele não estava nu. Até então ele estava vestido. E eu quero pensar que não era qualquer vestimenta que aquele filho tinha. Ela podia estar suja, mas não era qualquer vestimenta. Até porque ele saiu da casa do pai, saiu afortunado, saiu rico. Então ele não comprou qualquer veste. E naquela época não se trocava veste como hoje. Não? Você vai ali, compra uma, já põe aquela no canto. Não, naquela época não. Não era assim. Então eu quero acreditar que a veste daquele jovem era uma veste boa, adequada. De repente faltava uma limpeza, né? Mas era uma veste boa, muito bem produzida, de tecidos bons. E eu trago essa realidade dessa veste. Quando nós formos depois lá na frente, nós vamos ler um texto lá em Lucas capítulo 16, que é a continuidade dessa conversa com Jesus. Capítulo 16, a continuidade dessa conversa. E nós vamos entender tudo isso que Jesus queria dizer. E quando ele traz este efeito sobre a melhor roupa, aí eu fui perguntar para Deus. Interessante que quando se fala em roupa, podemos observar mediante as escrituras dois tipos de vestimentas em específico, né? A espiritual e a física, ou seja, carnal. Certo é que a espiritual, ela tem dois conceitos: a vestimenta espiritual boa, adequada, da parte do Espírito Santo, e a vestimenta espiritual maligna, advinda do inimigo das nossas almas. E a veste física. Então eu quero falar vestimenta espiritual e vestimenta física. Dois tipos de vestimentas que são bem específicos na Bíblia Sagrada. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 3, versículo 21. Esse versículo 21 diz que o Senhor Deus... Alguém lê para mim não relatar antes. 3, 21. Aleluia. 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Podemos observar que em Gênesis 3, 21 diz que o Senhor Deus, ele fez túnicas de pele para Adão e Eva após eles terem pecados. Mas antes que eles tinham pecado, eles tinham uma vestimenta. E esta vestimenta, ela era espiritual. Por que, pastor, o senhor está dizendo que Adão e Eva, mesmo estando nus, eles tinham uma vestimenta espiritual? Porque eles necessitavam de uma cobertura espiritual para terem um relacionamento com Deus. Senão não teria como Deus descer no Éden todos os dias, no final da tarde, conforme está descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Alguém pode ler? Não haveria como Deus se manifestar ali para conversar com eles.
Pode ler. E ouviram a voz do Senhor. E ouviram a voz do Senhor. Que passeava no jardim. Que passeava no jardim. Pela viração do dia. Pela viração do dia. Escondeu-se Adão. E escondeu-se Adão E sua mulher. e sua mulher. Da presença do Senhor. Da presença do Senhor. Deus, ele tinha esse costume de, através das vestimentas espirituais adquiridas e dadas por ele próprio para Adão e para Eva, porque a glória de Deus, ela é ilimitada aos nossos olhos, haveria de ter uma vestimenta que suportaria a presença de Deus. Eu não sei como Deus se manifestava, isso não está aqui no parâmetro do nosso ensino, mas certo é que a glória dele se manifestava. E era necessário uma vestimenta espiritual. E quando Deus se manifestava, ele decretava a plena comunhão dele com Adão e com Eva. Mas a comunhão de Adão para com Deus e de Eva para com Deus não era mediante a vestimenta física. Aquilo que aparentemente nós usamos, que quem sabe pode fazer com que eu seja mais observado do que os irmãos. Se quem sabe eu chegar aqui com um terno de 25 mil reais, um sapato de 8 mil reais, um relógio de 80 ou 100 mil reais, um colar, quem sabe aí dos seus 200 mil reais, mediante os irmãos, com certeza eu vou ser mais observado. Mas a vestimenta que nos propõe uma comunhão com Deus, ela é espiritual. Mas espera aí, aquele pai, ele disse para os seus servos: trazei a melhor roupa. Mas espera aí, eu não sei se você observou, mas até agora no texto bíblico, na narrativa da parábola, este filho pródigo não se arrependeu. E se ele não se arrependeu, não tem vestimenta espiritual. A vestimenta proposta aqui é carnal, é física. Mamãe, labra ostédia, erei, vostupira, mandagária. Esta vestimenta é carnal. É algo que ia atrair os olhos das pessoas, fazer com que as pessoas olhassem para aquele jovem como um príncipe. Tamanha é a verdade. Deixa eu achar aqui, que a palavra melhor, conforme está no versículo bíblico em Lucas capítulo, acho que é 22, né? 22. No original grego é protos, que significa primeiro na posição, influência, honra, chefia, chefe. Quando o pai falou melhor, o pai falou: traz aqui, destaca. Traz que as pessoas vão olhar para ele como um chefe, como um príncipe, alguém que tem um destaque. Não é a roupa comum, é a melhor. Quando nós observamos a palavra roupa, no capítulo 15, no versículo 22, no original do grego é stole, que significa conjunto de roupas, vestes. O pai dava: traz a melhor roupa, ei, traz a roupa de chefe, de príncipe, de realeza para o meu filho. Esse aí não precisa de vestimento espiritual, ele quer essa. É esse que ele quer? Pois traga para ele. É essa que ele quer, ué. Tem gente que está na igreja só para pedir as coisas terrenas, não cansa de pedir. Deus vai te dar, mas o perigo está aí, porque a sua visão é terrena. É igualzinho do filho pródigo. E Jesus não fez essa parábola por fazer, não. Ele fez para que nós tenhamos entendimento dessa verdade.
casa do pai está assim de filho pródigo. E o pai vai continuar recebendo, abraçando, beijando e dando o que o filho quer. Você quer roupa? Eu tenho para te dar. Você quer vestimenta? Vou te dar a melhor. Interessante que a vestimenta, ela traz-nos essa visão de algo que, aqui essa vestimenta, mas a vestimenta ali não é espiritual. Não tem como ser espiritual essa vestimenta, porque não houve arrependimento. O filho não se arrependeu, ele caiu em si, ele voltou para o seu eu, para a sua condição que estava vivendo e que ele podia viver melhor. Eu posso fazer um erro e não me arrepender e falar, mas é melhor eu estar na casa de papai mesmo, porque lá eu consigo conquistar. Aqui na rua eu não consigo. A igreja está cheia de gente assim, irmãos, que está na igreja porque querem conquistar, não é por causa da comunhão com o pai, não. Está preocupado com comunhão com o pai, nada. Está nem um pingo preocupado, só está preocupado em adquirir. Mas eu quero te dizer uma coisa: o filho pródigo não se arrependeu. Tem gente vivendo dentro da casa do pai, desfrutando de tudo que o papai tem na casa dele, mas até hoje não se arrependeu. Vai comer do bom e do melhor dessa terra, mas será que vai aproveitar no porvir da vida eterna? Aí está a coisa. E os textos, eles nos mostram onde esse filho vai morrer, vai morar na eternidade. Mostra. Poxa, mostra. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas vamos lá. Interessante é que muitos homens e mulheres que estão se sentindo vestidos e revestidos, porque aquele filho ele já chegou vestido. Aí o pai fala, traz a minha roupa. Ele já estava vestido do seu eu, né? Todavia estava um pouquinho, vamos dizer assim, sentindo um pouco humilhado, porque o cabra lá botou ele para cuidar de porco, né? Quando, quem sabe, o pai reveste ele com aquele manto, né? Que ele põe aquela roupa assim e fala, agora eu queria encontrar com aquele cabra sem vergonha. Agora eu queria encontrar com ele. Para ver se ele tem coragem de mandar eu cuidar de porco. Quando a gente observa hoje dentro das igrejas, né, esses homens e essas mulheres que estão se sentindo mesmo vestidos e revestidos pelo Espírito de Deus e se sentem melhor que os outros, mais usados, mais santos, e na verdade a roupagem destes é maligna, pois estão voltados para o seu eu próprio. Seus próprios interesses, são ambiciosos, são soberbos, arrogantes, que até operam sinais. Mateus capítulo 21, capítulo 7, versículo 21 e 22. Mas esses homens estão vestidos, mas não se arrependem. Não se arrependem. Pode ler, meu querido. Nem todo aquele que me diz, Nem todo aquele que me diz, Senhor, 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 entrará no reino dos céus. nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Mas aquele que faz a vontade mas aquele que faz a vontade do meu Pai, do meu Pai que está no céu. que está no céu. Olha aí. Peraí. Pastor, o que é esse texto?